Voltamos com a classificação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro. Amanhã tem Galo e Coelho, Atlético e América. Mas o Cruzeiro, depois do empate em 0-0 lá em Ipatinga contra o Tombense, fez 3-1 e não teve maiores dificuldades. O Matheus Pereira foi o cara do jogo no Mineirão, né, Mari? Vamos nessa. Foi o cara do Cruzeiro nessa partida. É impressionante o impacto que ele vem tendo na equipe, na verdade, assim, né? É um jogador que conecta muito bem as peças, é um jogador que sempre se apresenta para o jogo. Esse cruzamento, a maneira como ele sai da pressão, faz o giro, enfim, uma baita assistência. Merecia realmente deixar o gol dele também, o que acontece depois. Mas é um Cruzeiro que vem mostrando muito potencial. Tem a eliminação, claro, né? Copa do Brasil, a zebra pro Souza. Mas acho que ali não é um recorte do que tem sido o Cruzeiro no começo da temporada. É o gol do Arthur Gomes. Tem dois Mateuses. Como é plural? Tem dois Lucases e dois Mateuses. O Matheus Vital jogou bem também com o seu cabelo loirinho, né, Bira? Mas o Matheus Pereira foi fundamental na vitória. O Matheus Vital jogou bem, mas quem é vital mesmo pro Cruzeiro é o Pereira. Ponto. Né? O Cruzeiro é um time que tem um nível de investimento aí que depois que virou SAF é limitado, não é um bolso sem fundo o da SAF do Cruzeiro. Então os jogadores é mais oportunidades de mercado. Então tem suas limitações no elenco do Cruzeiro. E o Matheus Pereira claramente é um jogador de outro nível. É um jogador que quando ele pega na bola, você vê que a jogada muda de cara. E isso ficou claro mais uma vez. É um jogador que podia perfeitamente estar jogando ainda em outro nível de futebol. Não me refiro ao Cruzeiro, me refiro ao Brasil. É um jogador que teria espaço para estar jogando na Inglaterra até hoje. Saiu porque quis. Olha o que eu falei que... Tem um gol contra bizarro, né? Segundo gol do Cruzeiro, ó. Sabe que é engraçado? Numa tarde, a gente teve um gol contra que foi o goleiro socando a bola na nuca do volante do time dele, a bola entra, e não foi nem perto do seu gol contra mais bizarro da tarde, né? Porque esse do Tombense foi incrível. E o Cruzeiro, apesar de vencer por 3-1 com um gol contra Bizarro e um gol já no finzinho do jogo nos acréscimos, o que dá até uma sensação de que pode ter sido um jogo difícil, o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro dominou. Só pra registrar, o Zé Vitor faz o gol contra e faz o gol a favor também. Zé Vitor, 2 gols na partida. E aí o Matheus Pereira aparece no finalzinho, rouba a bola com alguma facilidade para fazer o terceiro. É claro que você pontuou muito bem, né? Essa facilidade em roubar a bola, mas eu acho emblemático esse gol do Matheus Pereira já muito na reta final, porque mostra a intensidade do Cruzeiro até o minuto final. Eu acho que é importante isso para o Cruzeiro, porque em determinados momentos da temporada passada o Cruzeiro permanece com uma boa defesa, porque tinha uma boa defesa na temporada passada também, mas com muitas dificuldades de lá na frente converter as oportunidades. Olha aí o dono da partida, 90 minutos, um gol. Uma assistência, 5 finalizações, 2 finalizações certas, 3 chances criadas. Foi o primeiro em tudo na Raposa. Ele é o líder em assistências do time na temporada, 5 no total. E a gente precisa lembrar que o Cruzeiro vem para esse jogo, porque foram 2 expulsos no primeiro jogo, né, no empate em 0-0. Sem o Marlon e sem o Zé Ivaldo, jogadores importantes. Mesmo assim, o Cruzeiro não teve maiores dificuldades. E o Dineno, que fez falta porque o Dineno, voltando de lesão, ele não tinha condição para os 90 minutos, então ele entra só no meio do segundo tempo. E acho que o Dineno, se tivesse no seu melhor, poderia ter ajudado, porque no primeiro tempo o Cruzeiro joga muito melhor que o Tombense, mas só faz um gol. Jogou um futebol para ter feito 2, 3 gols e faltou um homem-gol ali. Faltou muito esse homem-gol na temporada passada do Cruzeiro. É impressionante, o Cruzeiro, time que mais perdia gol no Campeonato Brasileiro. Então o Dineno entrar, jogar com continuidade e se tornar uma referência confiável no ataque do Cruzeiro pode fazer muita diferença num time que jogou bem hoje. O fato dele ter entrado no segundo tempo, jogado numa boa, dá uma esperança de que agora fisicamente esteja legal, né? Sim, sim. E o Cruzeiro precisa dele porque é um time que às vezes até cria jogadas, mas não consegue fazer o gol e com ele a chance aumenta. A gente vai ouvir já o Nicolás Larcamon, Mari, mas a opção é o Rafael Elias, né? Mas o torcedor queria mesmo o Dineno, eu acho. E o Larcamon fala sobre isso, né? Ele tem essa preocupação com a condição física do Dineno, ele pensa muito mais a longo prazo, ele valoriza o Campeonato Mineiro, é claro, mas ele pensa mais a longo prazo porque ele sabe o impacto que esse jogador pode ter, né, ainda mais na equipe do Cruzeiro. Já é um jogador importante e é justamente em um setor
que na temporada passada o Cruzeiro precisou até improvisar em determinado momento o próprio Bruno, né? Que foi pro Palmeiras. Mas o Dineno, em condições ideais, ele é titular desse time. Quer jogadores com fome de bola, com vontade. E a escolha dele é correta? Dineno e Rafael Elias no Campeonato Mineiro. Tudo bem que a escolha foi um pouco por questão física, né? Mas é bom a gente comparar os dois jogadores. O Dineno, 10 jogos, 8 como titular, 4 gols, 0,40 em média, 10 finalizações certas. Aí o Rafael Elias, 6, sobrenome de craque, né? Isso é verdade. 6 jogos, 3 como titular, 2 gols, a média um pouco inferior, né? 0,40 a 0,33. Foram 4 finalizações certas do Rafael Elias nesse jogo. Então, como a gente falou, o Dineno só entrou no segundo tempo. Ele demonstra a importância do Dineno para o grupo, né? E fala com um tom muito otimista, né? E acho que essa vitória é daquelas para deixar o torcedor mais confiante, né, Mari? Eu acho que sim. É interessante ele falar, né? Que ele não força tanto a situação, porque ele acha importante para criar essa disputa saudável, né? No setor e também tirar um pouco do peso de um e de outro. Então, se você tem os dois ali entregando, você ganha para o grupo e os dois também, né? Então, assim, eu acho que é fato que o Dineno chega para ser essa referência, para ser esse cara. E acho que aquele número que a gente mostra de finalizações certas mostram isso, né? Porque, é claro, ele tem um número maior de gols, a média também, mas a quantidade de oportunidades, né? De que ele tem ali o poder da finalização. Mas ele não está no melhor momento físico. Então, se ele não está no melhor momento físico, quem o substitui precisa também corresponder. E mesmo pensando em uma temporada de 38 jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda tem Sul-Americana para jogar, tudo. Você também, mesmo que o Dineno estivesse muito bem, você vai imaginar que em alguns momentos você vai perdê-lo. Você não vai ter o Dineno por suspensão, por alguma lesão que eventualmente aconteça. Você tem que ter outras opções no seu elenco, né? Então, já aproveitar esse momento para fazer o Rafael Elias ganhar oportunidade, ganhar confiança, é importante. Mas nesse momento ainda parece faltar alguma coisa e o Dineno é um jogador que entrega mais. Agora, é curioso, né? Que no primeiro jogo, o Cruzeiro teve 2 jogadores expulsos, um no finalzinho. Mas o Tombense não se aproveitou da situação de ter um jogador a mais, depois 2, né? Mas hoje o jogo foi mais tranquilo. Hoje o Cruzeiro teve a hegemonia na partida, teve tranquilidade desde o começo, né? Que não encontrou em Ipatinga a mesma tranquilidade. Pois é, e ainda assim toma o gol, né? Não tomava gol desde a eliminação da Copa do Brasil. Então, assim, a defesa também é um ponto importante. E mesmo assim o Larcamón tem mexido, ele ainda não encontrou ali, né, os titulares que ele crava. Ele mexe bastante no setor defensivo também. Mas o Cruzeiro hoje foi muito tranquilo, assim, principalmente no primeiro tempo. Tombense não conseguiu sair para o jogo, não conseguiu criar oportunidades, não assustou realmente o Cruzeiro. Eu acho que no segundo tempo, com a necessidade de correr atrás do resultado, até tentou uma coisa ou outra, mas o Cruzeiro, eu acho que, para além de tudo que a gente está falando, acho que o repertório que o Cruzeiro tem mostrado também, né, muito forte pelos lados, por dentro também consegue criar oportunidades. Hoje teve um pouco mais de facilidade mesmo no jogo. A gente podia até ver de novo o segundo gol, que realmente, companheiros... Para entreter o fã de esportes. É daqueles gols que um fica reclamando com o outro, né? Porque um monte de gente na zaga do Tombense participa. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, gol. São 5 toques na bola de jogadores vermelhos. E esse é um lance que vale a pena ver no replay, porque em algum momento você até perde um pouco a ideia do que está acontecendo lá, porque a bola fica batendo em tanto jogador do Tombense. Você fala, o que está acontecendo aí? E de repente a bola entra. E olha que era uma jogada que o Cruzeirense tinha muito motivo para se lamentar, porque era uma oportunidade muito clara que o Cruzeiro estava desperdiçando por excesso de preciosismo na hora de dar um toquinho para o lado, para deixar o companheiro na cara do gol. Podia ter chutado direto e no final das contas a bola acaba entrando dessa forma. Zé Vitor. Zé Vitor. Fez um gol lá atrás e um gol lá na frente. O pior é que o Zé Vitor é o menos culpado da jogada, né? Porque ele tá ali parado, o companheiro dele que tá caído no chão chuta e a bola bate nele e entra. Mas assim, teve outros 2 jogadores que estavam se embolando mais com a bola do que ele. Bom, e o trabalho do Larcamón você considera bom, Bira? Eu considero. O problema é que, no final das contas, o grande jogo que ele teve até o momento, quer dizer, a grande meta que ele teve até este momento,
ele não realizou, que era manter o Cruzeiro vivo na Copa do Brasil. Perdeu para o Souza, num jogo com muita chuva, foi um jogo diferente também, mas perdeu para o Souza lá na Paraíba. Então vai ser difícil você ignorar isso. Agora, fora isso, acho que o Cruzeiro está com um time organizado, mostrou isso contra o Atlético, vencendo de novo o Atlético na Arena MRV, agora chega na final do Mineiro, jogando um futebol bem convincente hoje contra o Tombense. Imaginando que o Atlético é o favorito na outra semifinal, porque já ganhou por 2-0 no jogo de ida, e imaginando um Atlético e Cruzeiro na final, o Atlético é um time que tem muito mais investimento, um elenco muito melhor que o do Cruzeiro, mas eu não vejo o Atlético jogando um futebol particularmente superior ao do Cruzeiro, neste momento. Eu acho que o Cruzeiro é um time que está organizado, tem boas perspectivas numa eventual final contra o Atlético. No papel é Atlético, né? No papel a gente olha jogador por jogador, cara a cara. Mas o futebol que tem mostrado, nem tanto. Sim. Então, eu acho que o trabalho do Larcamão é interessante, sim. E o Cruzeiro tem mostrado um olho bem interessante para técnico, né? O Pesolano teve um bom ano de Série B. O Pepa também chegou muito bem. Depois teve problema, acabou saindo, mas ajeitou um time no momento que estava precisando. E agora o Larcamão parece que está começando a encontrar uma cara de um Cruzeiro que pode competir. O Cruzeiro vence 2 jogos na Arena MRV, né? Sim, os dois. Os dois que aconteceram na história, o Cruzeiro venceu e não sofreu gol. É até aquela piada, meu rival venceu, né? Mas o torcedor do Galo não quer nem saber disso, que o torcedor do Cruzeiro se diverte. Mas é isso, futebol é jogado. Quer dizer, o torcedor do Cruzeiro tem sim esperança que dá para ganhar o campeonato, né? E hoje a pressão, ela ainda está em cima do Atlético Mineiro. Por tudo isso que a gente está falando, o Cruzeiro ainda é um começo de trabalho, o Cruzeiro ainda tem essa margem de crescimento. O Atlético, pelo que mostrou na reta final do campeonato do ano passado, do Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu sustentar ainda esse ano. Ele deu uns passinhos para trás, né? Não necessariamente que estava super encaixado ou jogando um futebol, mas ali estava conseguindo resultados importantes e essa temporada, comecinho, deu um passinho para trás. Então a pressão ainda está em cima do Atlético e o Cruzeiro pode se aproveitar disso. É isso, galera. O Cruzeiro venceu, tá na final, vai pegar o Atlético, que venceu a América por 2-1. A imprensa repercutiu aí a vitória do Cruzeiro, viu aí, né, como o Matheus Pereira tá jogando bolão. Teve um do Atlético lá que foi contratado e, né, veio como estrela aí e não tem feito bons jogos, né, foi até comparado aí, as torcidas, né, comparando o Matheus Pereira com ele e o Matheus Pereira tá disparado, né, gol, várias assistências, então o Matheus Pereira tá jogando muita bola. E esperamos que continue assim, né? Agora esperar o dia da final aí, né? Que pode ser até alterado. Vamos ver como vai ser, né? Se não alterar nada, vai ser daqui a mais ou menos 2 semanas. Mas se alterar, pode adiar um pouco isso aí. Ou adiantar, né? Vai saber. O importante é que estamos na final mais uma vez, né? Depois de muitos anos aí longe, né? De saber o que é vencer o Mineiro. E agora a gente tá bem próximo disso acontecer. Esperamos que aconteça, né, esse ano. E contra o nosso maior rival, né, não poderia ser melhor. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.